Vou pôr o play aqui, então. Eu estava ontem dando uma olhada só para ver sobre o que era o capítulo. É sobre o fim dos tempos, esse capítulo. Esse capítulo aqui é bem legal. Vou pôr aqui, então, pra gente. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isto vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo, e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda: vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre.
Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado formal pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar, então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Oi, Cris, bom dia. A gente estava comentando de você. Cadê Cris que não aparece? Tava sentindo sua falta. Esse capítulo aqui, né, é bem forte, né? Falando aqui de vários sinais, né, que teremos no fim dos tempos. E aqui na minha Bíblia, só vou ler um trechinho, a metade aqui, que tem um comentário, né, que fala sobre não deixar o amor esfriar. Então, esse capítulo 24 aqui de Mateus, ele trata dos sinais, né, que acompanharão o fim dos tempos, e a maioria deles nos é muito familiar, né, como guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, engano generalizado, mas há outro sinal do fim dos tempos, que fala lá em Mateus 24:12, que diz que o amor de muitos esfriará, devido ao aumento da maldade em toda a guerra, e a gente já está vendo isso, né? Creio que estamos aí no fim dos tempos. E aí fala aqui o seguinte, que os muitos são a igreja e não o mundo. A pressão do mal desenfreado, as circunstâncias difíceis e até o estresse do estilo de vida dos dias modernos produzem uma atmosfera tão sobrecarregada de problemas que a maioria das pessoas ignora totalmente a sua caminhada de amor com Deus. E em vez disso, acaba se concentrando em si mesma, cuidando apenas de si mesma e tentando resolver os seus próprios problemas, né? E isso é algo que Deus nunca nos disse para fazermos, né? E se a gente cuidar de assuntos dele, ele cuidará dos nossos. Então a gente deve nos concentrar em representá-lo, que eu gosto de falar, né? Que a gente é o embaixador do reino, né? General do reino. Então devemos nos concentrar em representá-lo adequadamente. E é impossível fazer isso a menos que estejamos andando em amor. E ao agirmos assim, ele nos dá sabedoria para lidar com os nossos problemas e nos liberta dos nossos opositores. Bom, então, um capítulo, assim, muito forte, né? E aqui lá no 12 fala, né? A maldade, o amor se esfriará. E aí depois ele fala que em todo mundo, como que ele fala? E este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunho a toda a nação, né? E agora eu vejo que com a internet vem sendo muito ampliada a mensagem, né, do reino. Não sei se, assim, pelo menos eu tô vendo muitas pessoas à minha volta, né, amigos, assim, que antes também não falavam sobre esse assunto e agora estão, acho que pelo fato da internet, né, tá sendo atingido muitas pessoas, né. E
Aí tem mais alguns versículos aqui que chamaram a atenção, né? Que ele fala, é, vigiem, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então a gente não sabe o dia, não sabe a hora, a gente tem que estar vigiando o tempo todo para que a gente seja realmente um servo fiel e sensato, né? Ele até fala aqui no 45, servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos da sua casa para lhe dar alimento no tempo devido. Feliz o servo e que seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar, né? Então, que a gente possa ficar firme e forte aí, vigiando o tempo todo. E é isso de comentários. Pois é, menina, esse versículo, esse capítulo é realmente muito forte, né? E os discípulos de Jesus, ele perguntou assim, quando será o fim dos tempos, né? E a partir disso, o Senhor começa a mostrar quais sinais antecederão tais fatos, né? E antes que venha o fim, o Senhor Jesus anuncia que grandes tribulações atingirão Jerusalém e toda a terra de uma maneira geral. Então, nos últimos dias aparecerão falsos cristos, né, falsos profetas. É imprescindível, né, que o nosso discernimento espiritual esteja maduro, né? E precisamos diferenciar em muitas vozes dos últimos dias para saber seguir a direção de Deus, a direção certa. Hoje em dia, realmente, você falou através da internet, tem muitas pessoas falando de Jesus, né? Muitas pessoas falando da volta de Cristo. Mas eu creio também que agora está disseminando muito assim, está muito na moda a espiritualidade, né? Então, assim, todo mundo fala do espiritual. Ontem mesmo eu estava assistindo a aula e a pessoa falando assim, hoje em dia, os coaches, né? Tem os coaches, ele trabalha cada área de sua vida, né? Então, na área espiritual, todo mundo fala de Deus, né? Não importa a sua religião, contanto que o seu espiritual esteja conectado, tal. Aí, para a gente falar sobre a espiritualidade. E aí a gente vê, né, que muitas pessoas, elas falam muito, muito de Deus, mas elas não têm o verdadeiro Deus, assim, não é, elas não sabem, né, os olhos delas não estão abertos espiritualmente, eles não têm, não são espirituais, aliás, não são cristãos, né? Então a gente vê que eles falam de outros deuses, falam de outras coisas que não tem nada a ver com o nosso Deus. Então, assim, acho que é por isso também que ele fala, né, que aparecerão muitos falsos profetas, né? Que as pessoas, eles falam muito de outras religiões que buscam a Deus, buscam a espiritualidade, porém não é o nosso verdadeiro Deus. E Jesus também, ele utiliza o exemplo dos recursos naturais, né, para mostrar que devemos estar alertas, né? Ele mostra que assim como é possível perceber quando a figueira está prestes a dar frutos, é possível perceber o final dos tempos. Então ele fala também mais uma vez de como será a sua volta. Dessa vez ele fala que será um evento mundial, algo que será registrado, né, ao mesmo tempo em todo o mundo. E essas informações, elas não são dadas neste capítulo, elas devem nortear as nossas vidas e as nossas decisões. A gente não pode perder de vista, né? É muito importante que sejamos fiéis, né, a essa mensagem do Evangelho. Fiéis e tementes a Deus. E em Mateus 24, é o sermão profético, né? Que a pregação do Senhor Jesus era sempre muito prática. Mas nesse Mateus 24, nós temos um sermão profético, uma revelação de coisas futuras. Então, nos anteriores, a gente viu mais a prática, né? Ele falando ali entre parábolas, mas nesse sermão a gente viu que foi uma revelação, que está acontecendo, já começou a acontecer há muito tempo, né? O esfriamento, né, do amor, o amor se esfriou, é pai matando filho, é guerras, rumores de guerra. Então, todas essas profecias já estão sendo cumpridas. E apesar disso, né, ele mantém a praticidade da palavra de Deus. O seu objetivo não era resolver a curiosidade dos discípulos, mas era orientar a fé e o estilo de vida. E por isso, esse sermão é encerrado com aplicação prática. A igreja, ela sempre contou com as profecias e as promessas que alcançam todo o corpo de Cristo em todas as épocas.
tanto para a orientação quanto para o encorajamento dos cristãos. Mas nós podemos observar que Jesus pregou esse sermão profético no final do seu ministério. Então, assim como o Apocalipse é o livro do Novo Testamento, é o último livro do Novo Testamento, os livros proféticos do Antigo Testamento também estão no final dessa profecia, para nos mostrar que é necessário estar bem alicerçado na verdade e na prática do Evangelho. Então, a gente realmente tem que ter, assim, maturidade, né, para poder ler e entender essas profecias. É importante que isso seja bem compreendido, né, antes que possamos nos aprofundar nas revelações, né, nessas revelações de Mateus 24. E muitos se confundem, né, quando começa a leitura da Bíblia, nessas profecias, elas podem se tornar um problema, né, às vezes a pessoa acha que é muito coisa, e às vezes não entende, né, fica com medo, tem temor demais, e às vezes acaba se afastando. Mas em Mateus 24, vemos o enredo que motivou essa ministração desse sermão. Depois, Jesus começou a falar profeticamente, falando sobre uma série de acontecimentos que incluíam a destruição de Jerusalém e o sofrimento da igreja e dos judeus. Então, embora não fossem eminentes e eles se cumpririam cerca de 40 anos depois, Jesus dá detalhes de como tudo aconteceria e depois nos leva para a sua volta, no final dos tempos, e a consumação de todas as coisas. Então, gente, diante dessa revelação, né, os deveriam estar atentos para se prepararem para essas coisas grandiosas e terríveis que aconteceriam. E nós também deveremos estar, porque o fim está próximo, né? Ele fala que o fim é os sinais do fim. Muitas coisas já aconteceram, muitas profecias já foram cumpridas. Se eu não me engano, acho que já se cumpriram, acho que foi 4 profecias, ou foi 5, um negócio assim. Então, assim, a gente tem realmente que estar todos os dias atentos, né? Orando e vigiando, porque os sinais do fim está próximo mesmo. Amém. Isso que você comentou, né, essa coisa da internet, dos falsos profetas, né? Realmente, a internet, assim, é muito bom, mas, assim, está sendo disseminada uma espiritualidade muito confusa, né? Que foi o que eu É. entrei, né? Eu entrei Uhum. nessa espiritualidade confusa aí, que, nossa senhora. Então, Mayara, ela pode confundir até os escolhidos, entendeu? Então, tipo assim, eu mesmo conheço a palavra de Deus, né? Às vezes eu tô seguindo uma pessoa ali, eu tô vendo ela falar de Deus e tal, então daqui a pouco eu começo a ver que ela não tá falando do Evangelho de Cristo, ela tá falando de outras coisas, entendeu? Então, assim, pessoas que não têm maturidade, elas caem, entendeu? Então, assim, a gente vê como tá confuso mesmo, né? Todo mundo quer falar da espiritualidade, mas falar do Evangelho de Cristo, a gente tem que observar isso, né? Em Mateus, ele falou assim, aquele, observe o profeta se ele, né, se ele confessar com a boca, né, os lábios, Jesus, né, confessar que Jesus é o único, né, então, assim, a gente tem que estar muito atenta a isso, né. E é tanta coisa assim que você vê, ferramentas, né? Eu gosto muito do Thiago Brunet. E teve um dia que fizeram uma pergunta para ele. Ai, você acredita acho que em signos, e você acredita em uma ferramenta, o Ho Oponopono, que é uma ferramenta lá do Havaí, não sei o quê. E aí ele falou assim, olha, a Bíblia já é tão grande, já tem tanta coisa ali, para que eu vou pôr minha energia em outras ferramentas do que não está na Bíblia? Eu sigo o que está aqui. O que está aqui já é suficiente para o que a gente precisa para nossa vida, né? E foi muito bom assistir aquilo, porque realmente eu também, como eu vim desse outro caminho de espiritualidade, recentemente em casa que a gente tirou um monte de coisa, né? Monte de coisa. Cristais, algumas coisas que eu tinha de enfeite, porque é coisas que a gente acaba colocando
eu tenho A que. fé, né? Parece que vai colocando a fé nessas coisas. Você coloca fé, exatamente. Então, assim, não faz sentido. Jesus é suficiente. Eu não preciso do cristal, porque o cristal vai purificar a energia da casa, porque o cristal vai transmutar a energia. Não, não preciso de nada disso, né? Então, a gente começa a ver muita coisa na internet, ferramentas e coisas que você coloca a sua fé na coisa errada, né? E para mim foi até difícil desapegar. Foi um processo aqui de desapegar e entender que não, isso aqui não faz mais sentido, né? Não faz mais sentido nenhum. E isso, E é quando você concentrar no que está conhece a na palavra, palavra. quando você conhece a palavra, Mayara, essas coisas vão trazendo, vão minando a sua energia, entendeu? Porque, tipo assim, é, se você observar, essas coisas, elas estão em conflito, né? Elas estão em conflito. Então, você conhece a verdade, mas se você continuar com essas coisas dentro de casa, você vai vendo ali que elas vão. Eu mesmo, eu já falei aqui já, eu falei assim, gente, quando eu entro em um local que tá cheio de coisas assim, eu começo a ficar parecendo minha pressão baixa, minha pressão cai, eu fico parecendo que tô. Eu não fico bem, não, viu? Sinceramente. Esses dias eu fui fazer a sobrancelha numa mulher ali. Menina, ela botou tanto incenso no meu tanto incenso, tanta pedra, tanto trem, tanto. Aquele, o ambiente escurinho, com a música música oriental, sei lá que música era aquela, com incenso. Menina, eu fiquei tonta, que eu quase passei mal. Sinceramente, eu ia desmaiar. Eu saí de lá, tô mal, mal, mal mesmo. Eu falei, meu Deus, o que que é isso, Senhor? Mas assim, você não suporta mais, você não aguenta. Eu acho que o nosso espírito é igual fala mesmo, que a luz, né? Ela não se, ela não se dá com as trevas. Onde você chega, você tem que ser luz mesmo, né? E aí você tem É, aquele negócio cheirando um incenso, um troço lá. Era o incenso, era as pedras, era os cristais, era não sei o que, era não sei o que, a música. Eu fiquei tontinha. Eu sei. é, mas e aqui em casa foi muito engraçado, porque assim, vem aquilo que a gente fala que o Espírito Santo vai te moldando, vai te direcionando, né? E aí eu fui fazendo a limpeza aqui em casa por partes. Primeiro eu joguei umas coisas fora, aí umas coisas eu falei, não, acho que isso eu vou deixar. Aí daqui a pouco, sabe quando aquilo fica vindo na sua cabeça, martelando? Eu falei, não, isso aqui também vai. Aí até que chegou um dia aqui que a gente fez a geral mesmo. Falou, não, chega, é um ciclo novo, fase nova, agora é outra coisa. Aí despachamos tudo. Mas é isso, muita Que confusão. bênção, né? Parabéns, viu? Porque realmente não é fácil você se desfazer das suas coisas, né? É um. Então, eu tive uma decoração que eu comprei quando eu fui para os Estados Unidos. Tipo uma budinha, tal, lá uma imagem. Eu nem sabia direito aquela imagem, o que que era, assim, mas assim, essas imagens orientais, não sei o quê. E aquilo ali tava me incomodando, mas ao mesmo tempo aquele apelo, tipo, poxa, eu comprei nos Estados Unidos. Eu nem morava aqui no apartamento, eu comprei na época que eu falei, eu vou comprar, porque quando eu estiver na minha sala eu vou colocar. Aí sabe quando você. Aí aquele apego, mas aquilo me incomodando. Então a gente tem que muito observar o Observar, nosso né? coração, porque às vezes a gente quer ficar sendo resistente, né? E a gente precisa desapegar do antigo para viver o novo. Porque às vezes, né, são coisas pequenas, às vezes que fica travando ali nossa vida, São, porque a são gente está coisas pegada. pequenas que podem estar travando a nossa É, vida financeira, tudo está é, englobado. Esses dias eu estava assistindo uma pastora que eu estou seguindo aqui, que inclusive eu falei para eu vou passar até para vocês. Ela estava falando que ela ganhou um quadro de uma amiga, quadro muito bonito, ela mostrou o quadro lá. Só que o quadro, ele tinha uma imagem assim. Se eu fosse ver, assim, eu não iria identificar, mas depois ela circulou, né? O quadro de um mar bonito, assim, coisa, só que não estava aparecendo, mas ela circulou certinho. Um demônio no quadro. Um deus lá do mar, esqueci o nome Então, quer dizer, ela bota aquele quadro na sala dela, só que ela, como é espiritual, aguçado dela, ela rapidinho, ela observou e pegou, e ela falando, né, que a gente tem que observar. Aqui em casa eu tenho muito quadro de índio. Eu gosto de quadro de índio, né, porque tem uma raiz indígena, então aquelas caras assim, entendeu? Mas eu tenho um índio aqui que ele olha pra gente assim com a cara tão feia.
Mas sabe Aquele rosto, assim, você olha para ele assim, parece que ele tá te vendo, assim, a sua alma, assim, sabe o que é? Aquele olho, assim, bem... Só que é um índio, é uma imagem do índio, né? Então, olha, Senhor, esse tem índio aqui... Hã? um profeta que eu tava acompanhando na internet, esqueci o nome dele agora, é um bem famosão aí, que ele fala, tudo que eu compro, eu consagro ao Senhor. Eu É, achei e o legal, que ele falou, come também, né? tudo. Tudo, tudo, tudo. O que come, o que tem na casa. Ele falando, né, que ele ganha muitos presentes, né? Porque ele é bem conhecido na internet e tudo. E aí ele falou, tudo eu consagro, tudo. E aí ele falou que teve um dia que ele estava dormindo, de repente ele começou. Acho que foi, ele tava dormiu, teve um sonho, assim, de tipo, de se desfazer de tal coisa que ele comprou, que ele ganhou. E aquilo começou a perturbar ele, e aí depois veio uma uma revelação, acho que de uma outra pastora, falando: "Ó, tem alguma coisa na sua casa que você precisa tirar, que eu... Enfim, aí veio uma confirmação, e porque fizeram um trabalho, né? Essas coisas que esse pessoal faz aí, trabalho, né? Entregou como se fosse algo bom, tipo um presentinho, mas tinha feito um trabalho por trás ali. Então você vê que quando a gente está sensível, né? Quando a gente está sensível ao Espírito Santo, a gente consegue perceber até coisas não tão perceptíveis, né? Então, ele até falando desse cuidado que a gente tem que ter, de realmente consagrar tudo ao Senhor. Tudo, 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 tudo. Amém. E é isso. Maiara, acho que não vai dar para a gente ler o outro, né? Também já está terminando. Vamos deixar, né? Para a gente terminar esse final de Pode ser. semana. Tem o próximo, tem a parábola das 10 virgens, que tem bastante comentário, eu acho, sobre essa parábola, que é bem legal, né? Uhum. Tá bom. Pois é, eu só vou ler um pedacinho, que eu não sei se você leu essa parte, que recuse-se a permitir que o Senhor, que seu amor esfrie, né? Então, investigue o amor em sua vida, amor pelo seu cônjuge, pela sua família, pelos seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Estenda a mão para ajudar aqueles que estão sofrendo e passando necessidades. Ore pelas pessoas e abençoe-as. Cresça ao ponto em que um dos primeiros pensamentos do seu coração a cada manhã seja como você poderia abençoar alguém naquele dia. Então, assim, a gente fala que o final dos tempos está, né, linkado com o esfriamento do amor, né? Quando o amor se esfria. E a gente vê realmente que hoje em dia é muito difícil você ter uma família unida, assim, uma família estável, né? Uma família que realmente tem aquele amor, uma família sólida, assim, uma base. Hoje em dia as famílias estão desestruturadas, né? A gente vê aí filho matando pai, pai matando filho. Esses dias mesmo mataram uma família inteira em Brasília. Então a gente vê, assim, coisas horríveis acontecendo e sabendo que já é o fim mesmo, o fim está próximo. Então que a gente possa realmente, né, cuidar dos nossos, né? Cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar da nossa família, né? Observar esse amor, né? O amor que Jesus quer que nós tenhamos, né? Que é o amor pelo próximo, o amor pelo próximo mesmo, né? Assim como você ama seu próximo como a ti mesmo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas, observar esses mandamentos e observar o amor, porque sem amor, né? Nada seremos. O amor é primordial para que a gente possa alcançar mesmo nossa vitória. Tanto que ontem, acho que foi ontem na leitura, né, um dos discípulos pergunta, né, qual é o principal mandamento? Acho que foi, agora não estou lembrando Foi. se foram os discípulos, acho que Uhum. foi um dos discípulos. Ele fala amar a Deus, né, sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e o próximo como a ti mesmo, né? Então ele coloca De esse como todo isso, principal, amar né? a Deus de todo o seu entendimento, né? Entendimento, alma. Ah, aqui achei, Também. ó, ame o Senhor, é lá no 22, no capítulo 22, versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo, né? Então, é isso. É por isso que ele falou, né, que o amor esfriaria, né? Porque hoje em dia tá tão difícil, né, gente, ter esse amor, né, pelo próximo, assim. Você quer. O povo.
as pessoas, elas estão muito amantes de si mesmo, né? Amantes de si mesmo. Aí que é um corpo legal, né? Que é uma coisa. É igual o pessoal falando do Internacional da Mulher, né? As pessoas acham que o Dia Internacional da Mulher está comemorando porque a mulher. Ela está comemorando esse dia porque elas lutaram muito lá atrás, né? Para poder, né? Ser reconhecida hoje, ter os mesmos direitos, ter os mesmos. E também, né? Claro, tudo isso engloba, né? Mas assim, a gente vê o quanto que as mulheres antigamente não tinha voz, não tinha. Não estou sendo feminista, não, gente, é porque a gente está. Mas assim, a gente vê que hoje em dia a mulher está numa posição que ela conquistou lá atrás, né? Então, por isso esse Dia Internacional da Mulher. Mas que a gente não pode esquecer também que a mulher, né, sábia, é aquela que edifica a sua casa, né? É aquela mulher de provérbios, aquela que Jesus fala que é mais, é como uma joia, né? É difícil encontrar. Então, que a gente possa, nós possamos ser essa mulher sábia de provérbios, né? Ok, vamos orar. Cris, fala aí um pouquinho, Cris, ora por nós, ora pela... Louvado seja Deus, né? Essa palavra, ela já fala por si mesmo, né? Coisa linda. Coisa que o Senhor, Ele prepara e nos prepara para esses dias. Esses são os dias que o Senhor preparou, né? A própria palavra fala de si mesmo. E a gente estamos vivendo nela, nunca se viu uma geração onde tudo acontece ao mesmo tempo. Então, esse realmente é o tempo. Esse é o tempo da igreja, eu e você, nos prepararmos para estarmos como noiva, adornada, como virgem, com azeite, para que as nossas lâmpadas estejam acesas, né? Quando o mestre, quando o noivo chegar. Então, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse dia, por esse encontro. E sabermos que nós, como luz, nós, como sal, temos que fazermos a diferença no mundo. Enquanto o mundo não tem amor, nós sabemos amar. Enquanto o mundo não tem esperança, nós esperamos. Enquanto o mundo não tem paz, nós somos a versão, né? Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos a versão mirim, né? Da paz. Então, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Senhor, graça te damos, ó Pai, porque a tua misericórdia nos alcançou e nos concedeu mais um presente desta manhã, deste dia. Muitos deitaram, dormiram e tu recolheu. Talvez porque não fosse aguentar, né, Senhor, o que está por vir, mas só tu sabes. Por isso, Senhor, venha abençoar cada lar representado aqui, Senhor, nessa manhã, de maneira sobrenatural. De maneira, Senhor, que nós venhamos testemunhar de quão grande és tu sobre a nossa vida. Pai. Faz, Senhor, assim. Faz com que nós venhamos dar sabor e venhamos desejar e fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado desejem conhecer a Ti. Sim, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que vem nos alertar que já está próximo, muito próximo. Aleluia. A Tua vinda. Sim, Senhor. Nos prepara como filhos amados, como eleito, como escolhido, porque sabemos que muitos são chamados. Por isso, Senhor, abençoa cada lar representado, que possa sentir algo diferente nesse dia, Senhor. A cada nome que está ali no WhatsApp, que por algum motivo todo teu, Senhor, não pôde entrar nessa manhã, Senhor. Vai de encontro, vai despertando a tua igreja. Desperta, Senhor, esta geração, Senhor. Muitos ainda estão dormindo. Pai, e tende misericórdia de nós. Tende misericórdia. Nós carecemos dessa misericórdia. Porque sem ela nós não conseguiremos prosseguir. Não conseguiremos, Senhor.
Nos dá um dia de bênção, de vitória, cheios da tua presença, meu Pai. Eu te peço e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Louvado Glória seja a Deus, Jesus. irmãs. Bom dia, meninas. Deus Bom abençoe dia, todos. amados e amadas. Bom dia, bom dia. Bom dia,